Boa noite a todos. Que seja mais uma noite proveitosa, uma noite harmoniosa para todos nós. Que possamos bem assimilar todo o conteúdo que nós vamos abordar no estudo dessa noite. Mas que, principalmente, estejamos em paz. Nosso coração apaziguado, tranquilo, nossa mente calma, serena. Que possamos sentir o ambiente à nossa volta, que possamos sentir a paz que nos inunda nesse instante. E todo reflexo de agitação, de preocupações, responsabilidades do amanhã, que porventura trouxemos conosco, que possam ser deixados de lado, para que assim a gente possa bem assimilar todo o conteúdo da noite de hoje. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça, nos guie e que tenhamos uma noite muito proveitosa. Que essa paz também possa chegar a todos os irmãos que não estão nesse recinto, onde estiverem, que sintam a nossa vibração de carinho, de fraternidade, desejando a todos a mesma coisa, que estejam em paz, que estejam serenos, tranquilos, e que breve possamos estar novamente reunidos, sempre em nome de Pai, para orar, para aprender e para servir. Que Deus nos inspire, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, nós vamos começar de novo lendo um pequeno trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, reforçando aqui um trechinho do Evangelho. Hoje nós vamos abordar um trechinho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Vamos lá. Lembrando que a gente lendo assim, como está escrito no Evangelho, é difícil pegar o fio da meada, a lição maior que está por trás. Por isso, Emmanuel traz para a gente um resumo de cada trechinho que nós estamos lendo. Então, vamos lá. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Esse é um trechinho que cita uma passagem de Jesus, né? Terminada a palestra que fizeram para a multidão, saiu e foi orar reservadamente. Até o final da tarde, quando ali também encontrava-se só. Mas o que tem de fundamental numa coisa tão básica como essa? Uma atitude que qualquer um de nós pode tomar, de se abstrair por alguns instantes, se reservar e depois se encontrar ali solitário. Vou ler de novo para a gente pegar o fio da meada. Essa é muito mais difícil que a da semana passada, que a gente viu que de cara a gente já tirou todo o sentido da frase. Mas essa aqui nós vamos ter que seguir a orientação de Emmanuel, seguir a inspiração de Emmanuel, para a gente tirar a fundo a lição que está aqui por trás. Vou ler mais uma vez e depois leio o trecho de Emmanuel. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Lembrando que está em Mateus, capítulo 14. Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre esse trechinho. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Fato isso, não é? Sempre teve na história religiosa da humanidade aqueles que se apartavam da população, né, da sociedade, a fim de que não se misturar. Eles se tornaram, vamos dizer assim, puros, então, misturando com outras pessoas, iam o quê? Iam manchar a sua reputação.
E isso na história religiosa da humanidade está cheio de exemplos. E, por conseguinte, nós arrastamos conosco esse miasma até os dias de hoje. Quando a gente fala assim, eu frequento determinada religião, eu sou uma pessoa que assiduamente estou ali participando, então há um certo tabu que quando você se relaciona, quando você tem um grupo de amizade diferente daquele grupo religioso, é como se você estivesse se maculando. Mas não é a realidade. Então, vou ler de novo esse parágrafo. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam um absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Eu, particularmente, não entendo oração como aquele ato de você se reservar e ficar orando, orando, e 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 orando. Ação zero. Para mim, é uma terceirização. O que seria terceirização? Aquilo que você tem que fazer, você fica pedindo para que outros façam. No caso aqui, uma espiritualidade maior, ou Deus, ou Jesus, ou a quem você endereça a sua oração. Você se aparta do serviço que lhe compete, se retira para ficar o quê? Numa contemplação improfícua. Oração sem ação, a própria palavra fala oração, ação de orar. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Deixa eu só explicar bem o que eu falei, porque senão as pessoas podem levar o pé da letra e pensar assim, você acha então que orar é uma coisa desnecessária? A oração é o quê? Um veículo de ligação entre nós aqui e a espiritualidade maior, ou Deus, ou como queiram chamar. É esse momento particular de ligação com o mais alto. O que seria esse mais alto? A nossa origem, de onde viemos. Nós estamos aqui mais ou menos como que exilados nesse plano terra. Estamos exilados. A oração é o quê? Um veículo de intercâmbio com a nossa, entre aspas, terra natal, da onde viemos. Aonde existem pessoas muito mais graduadas que nos supervisionam. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Ou seja, ele acabou de sair da onde? De uma pregação, né? Saiu de uma palestra onde deve ter realizado que muitas curas, deve ter consolado muita gente, trazido muitas informações necessárias para o povo. Isso chama-se quê? Trabalho, orientação, ensinamentos. Então, é uma ação. E depois, logicamente, de você, no caso dele, ter feito todo esse trabalho, retirou-se à parte para orar, para refazer as suas energias, para entrar em contato com Deus, se fortalecer, etc. Não vai saber os detalhes mais profundos, a gente não sabe. Mas é assim que nós nos portamos. Quando as nossas forças diminuem, ou quando nós queremos robustecer a nossa fé, a nossa força, nós procuramos esses instantes de ligação com o alto. Mas nunca nos desviamos do trabalho que nos compete. Então, trabalho e oração seria mais ou menos aquilo que eu sempre falo sobre o equilíbrio.
estarmos vivendo em completo equilíbrio. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, olha só, terminado o esforço diário, estabeleci a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Se nós estamos aqui, temos esse objetivo. Nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Estamos aqui com um objetivo básico nosso é o quê? Desenvolvimento das nossas potências. Isso se faz por dedicação, por esforço, por trabalho, por estudo. E pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. É como se nós enchêssemos o nosso tanque de gasolina. Mais ou menos isso. Nós encontramos forças para quê? Para continuar. Muitos não têm a prática constante de orar. Mas outros tantos têm a prática de orar seguidamente. Muito bem. Qual que é mais eficaz? Aquele que não ora, mas faz? Ou aquele que ora muito e faz pouco ou quase nada? Olha só, uma questão de lógica, vou raciocinar. Faz de conta que você trabalha em determinada empresa, certo? E você é destacado para outra cidade, para uma filial. Você é mandado para essa filial. Você vai ficar 2 meses trabalhando nessa filial. Aí você chega lá, você vê todo aquele trabalho para ser desenvolvido. Pôr aquela firma para funcionar, organizar, ensinar os funcionários, mexer nas máquinas, todo o sistema de produção, etc, etc, etc. E você chega lá e você vai para uma mesinha reservada e fala, eu vou trabalhar aqui, nesse local aqui, nessa salinha. Se enfurna naquela sala e faz só o básico do básico daquilo que acha que é o seu trabalho. Porém, ele foi destacado para cuidar de toda a fábrica. Esse é um bom funcionário? Ele fez apenas o que ele queria, o que estava no círculo das suas possibilidades e das suas preferências. Mas o trabalho todo ele não fez. Mesmo ele fazendo o básico, estava sempre em contato com a matriz para receber orientações. Ok? Agora vamos fazer um outro paralelo. Uma outra pessoa que é destacada dessa empresa e começa a administrá-la toda. Lida com o pessoal, ensina todo o processo, orienta, dá assistência em todos os quesitos, é um verdadeiro administrador geral. E é tão eficaz no que faz, que tem pouco tempo para se dirigir à matriz, para receber orientações, mas de vez em quando se orienta. Qual desses 2 funcionários é o mais eficiente? O que está sempre em contato, mas faz pouco? Ou aquele que faz muita coisa e mal se relaciona com a matriz? É óbvio que o segundo. Nós é a mesma coisa aqui. Saímos de um plano para vir para este plano, para nós melhorarmos melhorar a nossa condição e melhorar a condição dos outros. Quando nós escolhemos um pequeno círculo que nos é confortável, nos prendemos nele e esquecemos do restante do trabalho a ser desenvolvido, nós somos basicamente como esse funcionário que faz só o essencial, mesmo que ele esteja em constante ligação com o alto, mesmo que eu estando sempre orando, sempre pedindo, sempre ligado ao alto, mas fazendo pouco,
Entendem o paralelo? Então, o que seria o eficiente, no nosso caso de encarnados aqui? A gente equilibrar o máximo possível. Mas chega um momento em que as nossas forças sucumbem. Nós somos humanos. Vamos dizer que esse funcionário que foi para lá que faz tudo, chega uma hora que, não consigo fazer tal coisa. O que ele vai fazer? Ele vai ligar para a matriz para pedir orientações. Não é isso que se faz? Sim. Quando as nossas forças aqui no plano Terra, você não tem mais, não tem recurso, suas mãos não conseguem mais agir, você não tem o conhecimento suficiente, você se reporta ao alto pedindo ajuda. Ou então forças, orientação. É justo uma oração desse nível? Lógico que é muito mais justo. Deu para entender? Então eu não costumo dizer que oração seja uma coisa desnecessária. Mas oração sem ação é o que? Palavra jogada ao vento, excesso de peditório. Eu peço pela saúde minha, eu peço pela saúde dos meus filhos, eu peço pela saúde dos meus pais, da minha esposa. Eu peço, mas o que eu faço? A minha ação não é mais eficiente do que a oração? Se eu der ali a alimentação condigna, o tratamento médico, assistência médica, etc., eu não estou fazendo aquilo que me compete? Estou. Então, terceirizar é provar a nossa ineficácia, nossa ineficiência. Temos, sim, que estar em constante ligação, receber a devida orientação, a devida inspiração, estar sempre num patamar mais elevado, porém, sem ação, não dá. Vamos lá. Só para terminar. Esforço e prece completam-se. Olha, esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Vejam bem os dois extremos. Por isso, sempre retrato a palavra equilíbrio como primordial para vivermos bem. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Agora ficou bem claro, bem nítido, o trechinho que está constando do Evangelho. Jesus reservou-se a parte para orar. E até de tardezinha ali estava solitariamente se refazendo. Mas no dia seguinte, ou na própria noite, estava ele na casa de Simão, orientando os seus familiares, os seus discípulos. Trabalho, descanso, refazimento, trabalho, assim é a nossa vida. Beleza? Feita essa pequena introduçãozinha inspirada em Emmanuel, nós vamos começar hoje, então, o nosso roteiro 8, o último roteiro da nossa apostila, que fala sobre o homem de bem, e o tema de hoje é bons espíritas. Quando falaram assim para Jesus, bom mestre, Jesus retificou a pessoa que assim o abordou, né? Jesus falou assim: acertastes quando me chamaste de mestre, pois eu oriento, eu sou aquele que ensina, mas bom somente o meu Pai que estás no céu. Essa advertência de Jesus é muito importante para nós, porque às vezes nós falamos assim, nós somos pessoas boas.
Mas somos mesmo? Se fôssemos pessoas boas, nós não estaríamos aqui, neste plano. Fato. Esse planeta é um planeta prisão. Então nós estamos aqui aprisionados. É fato isso. Então, se nós estamos num planeta prisão, aqui aprisionados, é porque somos delituosos. Ah, mas eu nunca fiz mal, nunca fiz nada na minha vida de mal para ninguém. Tá, nessa vida. Mas, o que é o que são as outras vidas? Nada mais do que um dia após o outro da nossa vida espiritual. Então, nós estamos aqui, nessa vida aqui, vivendo um dia da nossa vida espiritual. Quer dizer que ontem fizemos as coisas erradas. Anteontem erramos. E hoje estamos aqui retificando, modificando posturas, ampliando os conhecimentos. Estamos nos educando. Mas somos bons? Estamos numa condição, vamos dizer assim, mais sociável. Por quê? Pega um animal lá na floresta, um animal selvagem. Você vai tentar capturar ele, o que ele vai acontecer? Primeira coisa, ele vai reagir, né? Mas você pega um animal selvagem, filhotinho, e cria em cativeiro. Dá a ele tudo o que ele precisa. Alimentação, carinho, tudo. Desde o princípio. O que vai acontecer quando esse animal crescer? Ele vai ser dócil. Tira a comida dele e dá uns tapas nele. O que vai acontecer? Ele vai reagir. Todo aquele instinto vai vir à tona e ele vai reagir. Ok? Mesma coisa acontece com a gente. Nós estamos numa condição muito privilegiada. Estamos aquecidos? Estamos. Alimentados? Estamos. Temos um lar? Temos. Temos conforto? Temos. Temos tudo que a gente precisa para uma vida sadia, agradável? Temos. Vai tirando as coisas. Não precisa ir muito longe, tira a comida. 5 dias, está todo mundo louco aí. Um tramando para roubar o outro, para sobreviver. A questão moral vai ser superior às necessidades biológicas, fisiológicas? Na grande esmagadora maioria, não. São poucos que vão conseguir superar, né, esse instinto de preservação, onde a razão vai ser mais forte do que o sentimento, a sensação. Poucos, mas a maioria vai reagir muito mal. E a gente tem, na história aí, até contemporânea, milhares de exemplos desse nível. Não preciso ir muito longe, eu acho que todo mundo já deve ter visto. Que quando a fome aperta, a baderna aparece, né? Quantos e quantos saques nas cidades grandes acontece quando sumiu determinada coisa, vai faltar tal coisa. O pessoal já corre lá no supermercado, quem tem dinheiro compra, quem não tem, às vezes, pode até saquear. Não é isso que acontece? É o instinto de preservação, né? É imperando além da razão, porque daí tudo que você aprendeu, nesse caso agora, não vale mais não. Não vale mais não. A lei já é outra, a lei já é a lei de sobrevivência. A gente recua para um estado mais primitivo. Então a gente fala assim, nessa condição que nós estamos, somos bons? Mas na essência somos? Só quando fomos testados mesmo. Um bom teste. Vamos pegar lá os primeiros cristãos, aqueles que foram espoliados, escravizados, chicoteados,
martirizados. E no final ainda cantavam hinos de louvor ao Cristo. Foram pessoas que saíram vitoriosas da vida? O que vocês acham? Aparentemente sim. Todas? Não. Por que todas não? Porque tinha ali no meio pessoas que não tinham o que fazer. Estava no meio. Tinha como fugir? Não. Vai cair. O que você vai fazer? Mas e dentro? E no coração? Pois é. Então, no momento que as pessoas, que nós somos testados, que a gente vai saber que nós somos bons ou não. Então, o roteiro de hoje aborda justamente esse tema, bons espíritas. Somos espíritas, tudo bem, estamos aqui no Centro Espírita, estamos seguindo a doutrina espírita, mas somos bons? É esse o tema da noite de hoje. Vamos lá. Ensina o Evangelho o papel que os espíritas devem desempenhar na sociedade. Então, vamos ver o papel que nos compete. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13, na Bíblia, né? Os espíritas são, portanto, servidores que se empenham em se tornar pessoas de bem, que não ignoram a transitoriedade dos atrativos da vida no plano físico e que servem a Jesus como Mestre e Senhor. Ok? São pessoas extremamente normais. Não há nada que nos difira de outras pessoas. Os espíritas são, portanto, servidores, ou seja, voluntários, aqueles que se voluntariam para uma determinada tarefa, que se empenham em se tornar pessoas de bem. Em se tornar pessoas de bem. Aqui está afirmando categoricamente que nós não somos pessoas de bem. Nós estamos nos empenhando em nos tornar. Se fôssemos, não estaríamos aqui. Estaríamos na categoria que a gente viu no roteiro 6, espíritos puros. Aqueles que já não estão mais na condição que nós estamos. Já adquiriram toda a bagagem de conhecimento, intelecto e moral que nós estamos ainda engatinhando para conseguir. Que não ignoram a transitoriedade dos atrativos da vida no plano físico, ou seja, nós temos conhecimento que tudo aqui passa e que a maioria das coisas que nós achamos sólidas são virtuais. E o que a gente acha que é virtual é uma coisa sólida. Vou explicar. Nosso corpo, por exemplo, é o nosso maior patrimônio. Ele é eterno? Não. Ele vai perecer. Além de perecer, ele vai perder os atrativos, a mobilidade, a força, gradativamente. Vai se depauperando. E isso, todos nós sabemos como que funciona. Dinheiro, ou fortuna, ou poder, né? É uma coisa sólida? Não é. É apenas uma coisa temporária que passa de mão em mão. Pensa bem, faz de conta você, Renato, você trabalhou a vida inteira. Você ganhou, vamos supor, na vida inteira você ganhou 10 salários mínimos, todo mês. 5 salários mínimos você usou para sobreviver e 5 você pôs na caderneta de poupança. Durante a vida toda você fez isso, tua vida de trabalho, de trabalhadora. Muito bem. Chegou lá no final da tua vida, você está lá com, sei lá quantos milhões, 2, 3, 4, 5 milhões na caderneta de poupança, ou mais ou menos, não importa. Muito bem. Chegou lá no fim da vida sua. O que vai acontecer com aquele dinheiro? Vai servir para você para quê? Para nada.
você tem filhos, né? Logicamente, se você desencarnasse, ia ficar para os seus filhos, correto? Perfeito. Mudou de mão? Mudou de mão. Tudo que você conquistou foi o quê? O trabalho que você desenvolveu e não a recompensa. O trabalho te deu o quê? Experiência. Te ajudou a lidar com pessoas, te deu educação. Te deu o quê? Indulgência. Te ensinou a perdoar, a conviver em sociedade. Esses são os bens eternos que você vai carregar. Agora, o dinheiro que você conquistou, que era a finalidade maior, para que serve? Para nós vivermos aqui. Mas não levamos nada conosco. A casa que você comprou, o carro que você tem, tudo fica. Então, o que eu falo? O que é sólido, na realidade, é virtual. E aquilo que é virtual, que são as nossas aquisições intelecto-morais, é o patrimônio que nós levamos para o plano espiritual. Levamos conosco, é a nossa bagagem. Então, nós, espíritas, não ignoramos a transitoriedade de todos os atrativos que nos rodeiam. E servimos a Jesus. Como que nós servimos a Jesus? Não tem jeito de você servir a Jesus sem servir ao próximo. Estamos aqui para isso. Nós somos destacados para cá também, além de aprender, além de estarmos presos, estamos em fase de recuperação, fase de educação, estamos aqui para servir, para trabalhar. Trabalhar por quê? Para Jesus. Lembra que eu sempre falei para vocês, quando encontrarem a palavra de Jesus, substituam para entender melhor. Tira Jesus e põe Evangelho no lugar de Jesus. Então, estamos aqui para servir ao Evangelho. E o que o Evangelho nos aponta? O caminho que nós temos que seguir e passar para os outros. Tudo que está no Evangelho. Então, isso é servir a Jesus, como Mestre e Senhor. Tá? Compreendem igualmente que... Você sobe um pouquinho lá para mim, Paulo, por favor. Estou falante hoje, né? De vez em quando eu desembesta a falar, não para mais. A gente serve só de garganta. Antes de chegar aqui, você fala, nossa, o que eu vou falar hoje? Não estou com vontade de falar nada. Chega aqui, você dispara. Mas vamos lá. O reino do Cristo ainda não é da Terra. Do planeta? Não. Da civilização que aqui está temporariamente habitando. O reino do Cristo. O que é o reino do Cristo? Vamos ter que entender parte por parte. O que é o reino do Cristo? Tira o Cristo, põe o que? O Evangelho. O reino harmônico. O Evangelho todo é harmonia, todo é amor, todo é sabedoria, todo é virtudes, caridade, bondade, etc, 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 boas ações, trabalho, disciplina. Então, o reino do Cristo ainda não é da Terra, porque nós não temos esses atributos. Estamos tentando. Não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Tá, não se pode satisfazer ao Evangelho, seguir o Evangelho, seguir o norte que nos foi passado e seguir as coisas do mundo. O que seriam as coisas do mundo que está se referindo ali? As coisas do mundo seria o quê? Viver pelo materialismo. Viver pela posse, viver pelo poder, ter poder sobre outras pessoas. Então, viver o mundo sem viver a parte moral. É isso, viver as coisas da matéria. Há um só tempo. Tem jeito de viver uma coisa e outra? Você se dedicar exclusivamente ao materialismo e... Exclusivamente já fala que é separado, né? Você dedicar-se ao materialismo e ainda ter uma cultura espiritualista. Parece que não bate, né? Não é mais ou menos o que aconteceu na Idade Média, na Inquisição? Quando a Inquisição, quem que promoveu a Inquisição? Foi a Igreja Católica. Né? Não falava-se do Evangelho, não falava-se de Jesus, não falava-se
da Bíblia, etc, etc. Mas o que se fazia? Qual que era a ação? Poder, política, domínio, riqueza. Tem jeito de uma coisa ornar com a outra? Não tem jeito. Ou é uma coisa ou é outra. É o que nós estamos referindo aqui. Não tem jeito de você servir a dois senhores. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Vamos citar um caso aqui bem simples. Somos trabalhadores, beleza. Tem que levantar às 7 da manhã, vai até 5 da tarde trabalhando. Mas, nesse interim, a gente tem um viciozinho da bebida. Aí a gente vai beber umas escondidas aí e vai trabalhar. Tem jeito, dá certo esse negócio? Não, você trabalha com uma máquina de corte, você já chega meio chumbado. E aí, o que vai acontecer? Com certeza um acidente. Tá? O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Mas, porém, vamos um caso mais assim, abrangente. Você é um pai de família ou uma mãe de família, tem seus filhos, etc. Né? Cidadão normal. Você, logicamente, a partir do momento que constituiu família, você é responsável por essas pessoas que estão sob sua guarda, até o resto da vida. Ok? Você tem que cuidar, tem que orientar, tem que educar, etc, etc. Aí você gosta de tomar todas. Dia sim, outro também, dia sim, outro também. O que vai acontecer? Você vai prejudicando cada vez mais, além do seu organismo, a sua parte intelectual, vai dar mostra de vícios, sem contar outras coisas que estão aliadas ao vício, que vem encarrilhado. Então, tem como você ter uma família equilibrada e você ser uma pessoa viciada em álcool? Tem jeito? Não tem. Então, ou você vive a vida mundana, ou você tem a sua família. Ah, mas eu tenho os dois. Muito bem, você tem um problema a resolver. Eu tenho minha vida social lá, que eu faço minhas atrapalhadas, mas eu tenho minha família também que ama a minha família, que precisa da minha família. Então você tem algo a ser corrigido. Ah, não consigo. Esforça. Aí é todo um trabalho, né? Nós sabemos mais ou menos como direcionar isso. Porém, nós demos um exemplo aqui, basicamente, do nosso cotidiano. Mas o que o texto se refere realmente é a nossa questão íntima. Servir aos dois senhores é você alimentar o seu lado bom e deixar o seu lado ruim também ali num cantinho, e quando você quiser ele põe ele para fora. Então você não está mudando. Quando a gente fala de reforma íntima, o que é? É você colocar realmente tudo que é ruim para fora, vamos corrigir, vamos retificar e pôr o que é bom para dentro. E a gente não consegue alijar tudo de uma vez. Eu acho que os vícios nós vamos esquartejando eles, né? Você tem um determinado problema a ser modificado. Então você modifica uma coisinha aqui hoje, amanhã outra ali, outra ali. Eu acho muito difícil você pegar e arrancar de uma vez. O que muito acontece com as pessoas, elas se enganarem nesse quesito. Então, elas falam assim, a partir de hoje, vamos supor, a partir de hoje eu não bebo mais. Ou não faço qualquer outra coisa. Falo beber porque é uma coisa bem banal. A partir de hoje eu não bebo mais. Mas eu tenho aquela vontade de beber todos os dias. Eu não bebo mais. Mas isso me deixa nervoso. Então a minha parte mental fica alterada porque eu sinto falta da bebida. Veja que eu posso até não ter bebido mais, mas eu não mudei, porque de uma hora para outra, porque eu condicionei a não executar mais tal coisa. Por isso que eu falo que é gradativa, dia a dia, paulatinamente. Você vai fazendo esse trabalho de reconstrução íntima, todos os momentos, a todos os dias, quando vê você não sente mais vontade de nada.
do que é errado. Sem sofrimento. É estar se policiando dia após dia, ato após ato, pensamento após pensamento. A gente sofre menos, a eficácia é muito maior, e a gente, além de tudo, começa a se conhecer mais. O vício e dever não se aliviam na marcha de ato. Tudo bem. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Tira o Cristo fora, põe o Evangelho no lugar. O Evangelho, a Boa Nova, é a linha central das nossas cogitações. Ou seja, é o norte que nós temos que aprumar, direcionar na nossa vida. O Evangelho. Por que eu costumo substituir a palavra Cristo? Para não ter aquela ideia de idolatria. Não. Aí, uma coisa que nós ficamos condicionados durante muitos séculos é o quê? Ter a figura do Cristo, ou ele crucificado, ou ele em qualquer forma, qualquer imagem, e você idolatrar aquela imagem, aquele ser. É como idolatrar uma pessoa, uma santidade, e não é o caso aqui. Quando nós falamos de Cristo, é todas as ações, todo esse coletivo, numa só palavra. Tá? É todo o contexto evangélico numa só palavra, que é o seu próprio nome. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício de seu amor. Texto muito longo. Na hora que a gente chega no final, a gente já esqueceu o comecinho. Então, vocês vão me desculpar, mas eu não posso correr. Eu podia ler isso aqui simplesmente, aí falar. Faz de conta que a lição está dada, né? Mas o que vocês entenderam? Palavras bonitas. Então eu tenho que parar e tenho que ir parte por parte. Ele é o Senhor único, depois de Deus. Deus é quê? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos ser a base de tudo. Mas Jesus é a individualização de um ser, num estágio que nós não conseguimos dimensionar. Muito, mas muito, estratosfericamente maior do que a gente possa imaginar. Mas, mesmo assim, uma individualidade. Ok? Ele é o Senhor para os filhos da terra. É o nosso modelo e guia. Ele é o nosso modelo e guia. Tanto é o nosso modelo e guia que ele voltou à terra. Não precisava, não estava mais nessa condição que nós estamos. Ele estava já uma condição inimaginável para nós, não tem como a gente aquilatar. Mas, mesmo assim, fez todo aquele processo de desconstrução, não sei se a palavra é essa, mas de adensamento do seu perispírito. Não sei se eu posso me classificar desse jeito. Mas na condição que ele estava, era tão longe da condição que nós estamos, que ele teve que fazer todo o processo reverso para poder reencarnar. E esse processo demorou 1000 anos. 1000 anos para Jesus ter condições de reencarnar num corpo pobre igual ao nosso. Toda essa preparação, né? Então, olha só, 1000 anos fazendo um processo de marcha anti-horária, né? Para vir trazer a lição para nós, para ensinarmos, para ser o exemplo, para ser o guia. Não é o maior exemplo de renúncia, de dedicação, de amor? A melhor maneira de falar, estou com vocês. Não estou aqui num trono, não estou num lugar magnífico, aureolado de tudo que é mais belo, e deixei vocês
na penúria, no sofrimento, no primitivismo. Não. Ele veio até nós para nos orientar, para nos levar consigo. Por isso nos foi brindado com o Evangelho. Esse é o nosso manual, é o nosso modelo, é o nosso guia. E nós temos que seguir. Nós temos predileções para a matéria. Aqui a matéria nos atrai. O que acontece? Ele nos deixa. É aqui que você se sente bem, você vai ficar aqui até não se sentir bem. Você vai ficar aqui até quando você sentir aquele enfado. Né? Eu almejo algo maior. A condição é só seguir. Ele vai nos dar. Ele não nos obriga, ele nos orienta. Se você não quiser, não nos violenta. Apenas deixa que o fluxo siga, a normalidade siga. Então, ele é o nosso modelo, com direitos inalienáveis. Ele pode tudo, porque ele estava presente, gente, antes da formação do planeta. Dá para... Quando a Terra não existia, ele já existia, já perambulava por aí. Isso está escrito nos textos bíblicos. E pensam que é Deus, né? Mas não, era o próprio Cristo, que foi um dos engenheiros, né, siderais que responsáveis pela... Vamos dizer que é o diretor da obra, né? O resto era todos seus subordinados. Mas estava presente desde o começo. Então, se ele estava ali, ele tem todos os direitos. Porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo. Ele é a nossa luz do primeiro dia. Quando aportamos aqui, ele já existia. E já era a nossa luz, já era o nosso modelo, já era o nosso guia. Quando nós não éramos, ele já era. E adquiriu-nos, olha, ele nos adquiriu, Jesus nos adquiriu, para a redenção com o sacrifício do seu amor. E um dos sacrifícios maiores foi justamente esse, voltar de um plano tão perfeito, onde ele estava, para uma terra primitiva, extremamente primitiva. Pega um pouquinho d'água aqui. Por favor. Somos servos dele. Servos quer dizer que nós somos escravos do Cristo? Não. Não vamos levar no pé da letra. O que quer dizer servos dele? Nós estamos ali para trabalhar por ele. Para fazer, obrigado, para fazer o serviço que nos compete. E esse serviço nada mais é que uma dádiva para cada um de nós. Porque uma vez trabalhando, nós estamos experienciando aquilo que nós aprendemos, colocando em prática, e não vivendo só de algo virtual. A gente pensa que sabe, a gente pensa que é, a gente pensa que faz, a gente pensa que pode, mas na realidade não faz nada. Então, estar aqui é uma possibilidade de colocar em prática as nossas potências. Interessante que a nossa diferença, nós aqui e o Cristo aqui, sabe qual que é a diferença nossa para o Cristo? Sabem dizer qual que é a diferença nossa para o Cristo? Essencialmente, não existe. Somos iguais. A diferença é bilhões de anos de evolução. Só isso. Mas, da mesma forma que nós fomos criados, o Cristo também foi criado. A diferença é todo espaço, ou seja, ele é o nosso irmão mais velho, se podemos assim nos referir. Alguns bilhões de anos mais velho. Mas é mais velho. Quando eu era mais novinho, eu costumava pensar assim,
que Jesus chamava Jesus Cristo, né? Jesus era o nome, Cristo era o sobrenome. Acho que todo mundo pensou isso uma vez na vida, né? Como é que é o nome de Jesus? É Jesus Cristo. Não. Depois você vai crescendo, você vai lendo, você vai aprendendo as coisas. Então, o Cristo quer dizer o quê? É Jesus, vírgula, o Cristo, né? O Cristo seria o quê? Aquele ser muito maior que com um grau de perfeição estratosfericamente maior que o nosso. Porém, não existe um Cristo. Existem muitos. Muitos. O que seria muitos? Não sei, aqui lá está não, mas talvez um Cristo para cada planeta, ou mais. Não sei dizer, não dá para dizer, a gente não tem essa informação. Mas o que seria o Cristo? Seria aquele espírito que chegou naquela condição aonde ele vai ser o responsável por uma grande quantidade de espíritos. Mais ou menos assim, ó, vou fazer um termo comparativo bem pobrezinho. É como se o Cristo fosse a abelha rainha, né? E as demais abelhas fossem o quê? Fôssemos nós. Quem trabalha para a abelha? Rainha, seus súditos, né? Que constitui toda aquela colmeia. Bom, comparações à parte, Jesus é aquele que está na direção desse planeta e nós, os servos, são aqueles que vivem aqui e que trabalham em sua obra. Com todas os respaldos, né, da comparação, é mais ou menos isso aí. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo. Vem aqui, olha, vem aqui o texto do outro livro que nós acabamos de ver, né, do Emmanuel. Não se pode fugir do mundo, não se pode se isolar, fazer aquilo que não... Aliás, não fazer aquilo que nos compete. É necessário não fugir do mundo, nem das nossas responsabilidades, mas sim transformar a parte de serviço confiado ao nosso esforço no círculo de luta, em célula do trabalho do Evangelho. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da nossa existência, consagrarmos ao Evangelho como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Ou seja, repartir com aqueles que estão à nossa volta aquilo que nós já aprendemos. A nossa visão do Evangelho é a mais perfeita? Não é. Mas é a que nós temos. E o que nós temos, nós compartilhamos. Se nós estamos aqui nesse recinto compartilhando as visões individuais do Evangelho de cada um vai enriquecer o outro, não vai? Com toda certeza. Às vezes, ângulos que eu não consigo abordar, outros abordam, e vice-versa. E assim a gente vai, logicamente, trocando informações e enriquecendo o nosso conhecimento. Às vezes eu aprendo muito com o quê? Com a ação que os outros executam. Mesmo que esse esteja executando uma coisa que para ele seja trivial, que seja banal. Para mim, aos meus olhos, é um ensinamento. Então, viver em sociedade, você reparar no próximo, você compreender o próximo, ouvir, saber entender, saber filtrar o que é bom, o que é ruim, isso faz parte do nosso aprendizado também. Então, somos mestres e alunos uns dos outros. Em alguma coisa eu sou melhor, em outra coisa eu sou totalmente leigo. Aprendemos um com o outro. Principalmente, mais notoriamente, nas questões morais. Você está falando no caso do termo bom espírito, né? Uhum. Então, a palavra-chave ali é esforço, diante até dos vícios
Exatamente. O que distingue um espírita, um bom espírita, é justamente a capacidade que tem de superar as suas más tendências, né? E essas más tendências a gente vai superando cotidianamente. A vida nossa de 80, 90, 70 anos aqui, é às vezes um minuto da vida espiritual nossa. A gente pensa, nossa, tanto tempo, né, que a gente leva aqui, mas na realidade na vida espiritual nossa é um tempo muito curto. Então, nesse tempo curto a gente der um salto, a gente aproveitou muito bem a existência. Nós vamos fechar nossos olhos aqui, vamos abrir do lado de lá, depois vamos fechar de lá, abrir aqui. Isso ininterruptamente. Se cada vez que fizermos uma passagem, adentramos outra dimensão ou retornamos para cá, a gente aproveitar o tempo, a gente vai estar no caminho certo. Nós estamos nos livrando de uma das coisas que mais nos dão medo, que é do sofrimento. A gente vai estar livrando do sofrimento, às vezes desnecessário, né? E nos disciplinando para o trabalho com mais afinco. Quanto mais perfeitos estivermos em questões morais e mais fortes na questão da ação, vamos nos tornar melhores trabalhadores do Cristo, ou melhores divulgadores da doutrina do Evangelho, né? A doutrina cristã. Olha só, nem todas as pessoas que participam de uma casa espírita são efetivamente espíritas. Eu lembro que até alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu falava assim, para mim mesmo, às vezes alguém me perguntava, eu falava assim, eu não sou espírita, eu tento ser espírita. Mas depois passando, ouvindo outras explicações de outras pessoas sobre o tema, eu resolvi adotar que, não, realmente eu sou espírita. Com as minhas imperfeições, mas é essa a linha que eu escolhi para mim e que vou até o final. Eu tento ser o quê? Eu tento ser cristão. Eu tento seguir o Evangelho. Mas eu estou na doutrina espírita, é essa doutrina que eu abracei e é ela que eu sigo. Eu perguntando para mim mesmo, você é reencarnacionista? Sim. É um dos pilares da doutrina espírita. Você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Aliás, eu não uso a palavra creio. Eu não gosto de usar a palavra creio. Eu sei que Deus existe. É uma afirmativa. Na pluralidade dos mundos habitados, eu entendo isso. Eu compreendo e essas explicações me completam? Sim, plenamente. Então eu tenho alguns pilares básicos da doutrina espírita já intrínsecos em mim. Então não há por que eu falar que eu não seja espírita. Sou espírita, mas não tenho os atributos ainda necessários, né, que deveria ter um verdadeiro espírita. Estou a caminho, mas ainda vou ter que lutar muito, muito para conseguir uma bagagem melhor. Então, nem todas as pessoas que participam de uma casa espírita são efetivamente espíritas, pois existem diferentes motivos que conduzem uma pessoa ao centro. Isso é verdade. Tem pessoas que vêm aqui porque estão passando por duras provas, vêm para receber o consolo, uma orientação, às vezes bens até alimentares, né? E uma série de coisas.
Há inclusive as que continuam vinculadas a outras interpretações religiosas. Há pessoas, por exemplo, que vêm ao centro e vão às igrejas protestantes ou católicas? Tem. Eu lembro da época que a gente fazia reunião, não, nem era reunião aberta, não. A gente... quando fazia as palestras, aqui a gente sentava em volta da mesa, eram feitas as palestras com a mesa formada. Depois a gente dirigia para a cabine de passe, né? A fase final, dava o passe e depois voltava. Nem todos as pessoas que estavam na mesa eram passistas. Eu lembro um dia que eu não fui dar passe, fiquei aqui na mesa. E ficava observando as pessoas, entravam e saíam daqui. E tem uma pessoa que sempre que saía da cabine, chegava aqui na mesa, punha a mão assim, ó, na mesa e fazia o sinal da cruz. Como se a mesa fosse uma coisa sagrada, né? Punha a mão na mesa e fazia o sinal da cruz. E o sinal da cruz é uma coisa meramente católica. Pois é. Ela está condicionada a que aquilo seja um benzimento, coisa e tal. Então traz o quê? Traz na sua ótica interpretativa religiosa que aquilo ali é uma coisa benta, uma coisa extraordinária. Não, isso aqui é uma mesa. Isso aqui é um gesto. O que é de fora não vai modificar o que é de dentro. Toda mudança se faz de dentro para fora. Ajuda? Claro que ajuda. Não vou desmerecer. Não estou desmerecendo, de forma alguma. Estou apenas comentando. Porque toda mudança vem lá do seu íntimo e a pessoa vai aprendendo, vai modificando, vai se acalmando, vai se tornando uma pessoa mais benéfica, etc. Toda mudança vem de dentro para fora. Porém, para alguns, ainda, o exterior é tipo assim uma alavanca. É uma coisa que dá uma propulsão. Então, tem que ter aquela alavanca. Divaldo fala muito em bengala, né? Aquilo é a bengala da pessoa, é a sustentação da pessoa, né? Então, ela se escora naquilo. É uma coisa ruim? Não falo que seja uma coisa ruim. Mas, é uma pessoa... Eu estou apenas citando esse exemplo para falar do texto que nós estamos abordando. Que nem todas as pessoas que frequentam a casa espírita são devidamente espíritas. Há, inclusive, as que continuam vinculadas a outras interpretações religiosas, a despeito de apreciarem os ensinamentos do Espiritismo. Pessoas que gostam do que é falado aqui. Acham condizente, é consolador, né? Motiva, põe para cima. Em geral, são pessoas espiritualistas. Uma palavra também que eu aprendi não faz tanto tempo não. O que é uma pessoa espiritualista? A gente costuma falar, pensar, né? Pessoas espiritualistas são pessoas que acreditam em espíritos. Estou certo? Não. O que são pessoas espiritualistas? São pessoas que acreditam que depois da vida física existe uma vida espiritual. E essas são pessoas espiritualistas. As pessoas que não são espiritualistas são as pessoas materialistas, que é aquelas que acreditam que, uma vez que finda a vida física, o indivíduo desaparece. Então, o católico é espiritualista? É. O umbandista é espiritualista? É. O protestante é espiritualista? É. O ateu é espiritualista? Não. A gente vê isso até em obras, né? Obras espiritualistas e obras espíritas. Tem uma diferença. Justamente. Por isso Kardec criou o termo espírita, para não confundir com o espiritualismo.
né? O termo espírita não existia antes de Kardec, ele que criou o termo espírita. Então, quando você fala, eu sou espírita, só existe um tipo de espiritismo, que é esse. Ah, mas eu fui no centro espírita Pai Jacó, Pai Jacó de Angola. É centro espírita? Não é, é um centro de umbanda, ou um candomblé, ou qualquer outra coisa, mas não é um centro espírita. E eles usam erroneamente, né, a designação de espíritas. E não existe também falar, eu estou indo num centro kardecista. Tá? Não existe esse termo. Eu estou indo num centro espírita. Todo centro espírita segue a codificação de Kardec. Não existe um centro espírita que não siga, né, a codificação de Kardec. Em geral, são pessoas espiritualistas que buscam algo além das condições materiais em que se encontra mergulhado. Ok. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Acabei de falar, né? Quem quer que creia que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e suas manifestações. Por exemplo, os católicos não acham que você, depois que morre, né, fica por aí, andando. Uma das coisas que eles costumam falar assim, ninguém nunca veio do mundo dos mortos para nos comunicar. O que mais existe. O que mais existe são as pessoas que vieram do mundo de lá, ou que estão no mundo de lá, ou que nem partiram desse mundo aqui, estão vivendo na condição espiritual. É o que mais existe. Sendo assim, além de ser espírita propriamente dito, é preciso que o indivíduo seja espiritualista, lógico. Este é o primeiro passo. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de que tem uma alma, é começar por onde se deve acabar, pois não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Então, se a gente não admitir que existe uma vida espiritual, como é que você vai falar que é espírita? Não tem jeito, né? E tudo vai de acordo com o nível de aprimoramento, não sei se a palavra certa é aprimoramento intelectual, ou de ter uma visão mais abrangente da vida. Eu não sei como categorizar essa explicação. Mas as pessoas costumam muito sintetizar. Sintetizar para simplificar. Para não ter que pensar tanto, ponderar tanto, filosofar tanto. Então é mais fácil falar assim, você tem uma vida só. E se você morrer, você vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Eu sintetizei aqui em algumas palavras toda a vida. Mas isso não se aplica. E outros ainda falam assim, não, a vida é uma só, e quando você morre, você vai dormir até o dia do juízo final. Sintetizou tudo. É como se, fechou ali, Não, é isso e pronto, acabou. Como se a vida fosse uma coisa mais simples do mundo. Não é? Toda essa construção aqui magnífica, perfeita, estruturadíssima, foi condicionada numa simplicidade tão desigual que só uma mente ainda acostumada à simplicidade, a simplificar, né? A simplicidade não, a simplificar é que pode ainda assumir esse tipo de postura mental, né? De postura de posicionamento. Mas o negócio é tão complexo e a gente não pode violentar o tempo de cada um, que é tão complexo que existem pessoas que partem da vida física
retornam à vida espiritual, chegam do lado de lá como se estivessem vivos ainda. Consideram-se vivos e vivem a vida normalmente. Não acreditam que estão na condição espiritual. Por quê? Porque do lado de lá, eles não são uma fumacinha. Não são aquela nuvenzinha que fica voando de um lado para o outro. Do lado de lá, eles têm 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, um coração que bate, um pulmão que respira, um estômago que precisa ser alimentado e até as necessidades fisiológicas precisa fazer. Então, se ele tem todas as condições de um organismo físico, isso no plano espiritual, fica muito difícil para as pessoas muito materializadas compreenderem que estão no plano espiritual. Então, muitos vivem a vida física, desencarnam, vão para a vida espiritual, continuam vivendo como se estivessem na matéria, por um espaço longo de tempo, e voltam a reencarnar como se não tivesse um plano espiritual. Então, para essas pessoas, é muito mais difícil ainda a visão de que existe um plano espiritual. E o mudar no seu sentido já está também essa... É verdade. Tem até essa questão de céu e inferno, serviu muito certo até hoje, né, como uma questão assim, para a pessoa realmente ficar mesmo num controle, até mesmo estatal. Né? Tem um livro do alemão ali, Luiz Alves, não sei se eu estou correto, chama Aparelho Teológico do Estado. Explica bem essa questão da igreja como aparelho teológico do Estado, porque realmente, né, falar de inferno, se fez coisa errada aqui, você vai ser punido no resto da sua vida, né, dá muito mais medo do que qualquer outra possibilidade de consertar o teu erro. E uma das coisas boas disso aí é que a maioria das pessoas, elas repreendem, reprimem a sua condição inferior. Então, elas tentam não exteriorizar aquilo que no íntimo elas gostariam de fazer, de roubar, violentar, fazer todas as atrocidades. Então, quando essas pessoas se deparam com uma doutrina que lhe impõe, praticamente era imposto isso, né? Não, se você ficar nesse caminho, você vai para o inferno. E o inferno é assim, assim, assado. Entrou lá, não sai nunca mais. Aí qualquer um treme nas bases, né? Então, para a Idade Média, isso aí foi primordial. Foi muito necessário. Então, durante os séculos, né? Séculos pregressos que nós vivemos, isso aí foi essencial para tolher, para diminuir a nossa animosidade. Porém, nós já chegamos numa condição, né, século a século nós fomos melhorando, numa condição que agora nosso raciocínio é mais claro, é mais lógico, é menos animalizado e mais racional. Então agora a gente consegue ponderar, a gente consegue filosofar, a gente consegue falar, ó, isso dá nisso, isso dá aquilo, né? As causas, né? Causas, consequências. Então, você conseguindo pensar e não sendo levado simplesmente pelo ímpeto, né? Você já sabe que toda ação gera uma reação, você já pisa no freio. Ó, não é por aí que eu... Né? Nem tudo me é permitido. Né? Nem tudo que é me permitido é lícito. Então, já entra na fase do raciocínio. Nós já estamos entrando numa fase que nosso raciocínio é primordial para nortear nossos passos. E com uma responsabilidade muito mais acentuada. Hoje, você sabendo e você errando, a consequência é muito maior do que na Idade Média. Quando você não sabia, errava, mas errava por quê? Por instinto. Né? Porque todos pensavam daquela forma, ou a grande maioria pensava daquela forma, ou eram ignorantes, ou eram belicosos, né? Então tudo tem o quê?
as suas atenuantes e suas agravantes, né? Na vida de cada um de nós tem esses pontos. Onde que eu parei, gente? Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio de fatos, convém nos certificarmos de sua opinião relativamente à alma. Você vai falar de plano espiritual para alguém que não acredita que nós tenhamos uma alma, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, basicamente, a gente cai naquele trechinho de Jesus lá, não atirai pérolas aos porcos. Ele não está chamando de ninguém de porco, né? Ou seja, apenas retratando que determinadas pessoas não têm condições de lidar com essas informações, né? Essas preciosidades, essas informações preciosas. Tem gente que, por mais que você fale, por mais que você elucide, insista, não vai acreditar, não vai crer ou não vai entender. E olha, existe muita gente assim, mas bota gente assim, muita mesmo. E às vezes até no nosso meio espírita. Pode parecer um paradoxo, né? Mas é uma realidade. Vou ler de novo que eu já perdi onde que eu estou. Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém nos certificarmos de sua opinião relativamente à alma, isto é, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Pois é, tem gente que acredita, ou pensa, ou subentende que depois que você desencarna, você pode reencarnar em outra condição. Ou seja, você pode reencarnar como um animal, você pode reencarnar como uma planta. Nós não regredimos. A lei é de evolução. Mas existem os panteístas que creem nisso, né? Então, se uma pessoa crê que isso pode... Olha, agora eu vou citar um fato. Agora eu falei em panteísmo, eu vou citar um fato que ocorreu comigo numa determinada reunião mediúnica, antes de uma reunião mediúnica, numa conversa antes da reunião. Uma das pessoas que trabalhava conosco à mesa, era médium, chegou a ser da diretoria dessa casa. Ela citou a seguinte pérola, preste atenção: talvez em outra reencarnação a gente possa ter nascido um gato. Isso foi alguns minutos antes de começar a reunião mediúnica. A gente pode ter sido um gato, um cachorro, um animal. Tem que estudar. Pois é, falou uma bela de uma pérola. E eu fui ouvir isso, agora não esqueço. Agora eu posso pegar no pé, né? O que acontece, gente? Por isso o texto, nem todos os espíritas são realmente espíritas, seguem o que a doutrina, porque desconhecem ainda, né? E isso é básico, isso que eu falei aqui é básico do básico. O espírito não retrograda, nunca. Ele não pode renascer numa condição animal de jeito nenhum. Por quê? Já expliquei também por quê. Várias vezes aqui entre nós já falamos sobre isso. Que à medida que o corpo, à medida que o princípio inteligente vai evoluindo, a forma a que ele se adequa vai modificando, sempre para melhor. Nós já tivemos uma condição animal milhões de anos atrás? Sim. Quanto tempo? Eu não consigo divisar quanto tempo. Falo milhões, mas eu não sei. Tá? Muito tempo atrás, a gente estava em outra condição? Sim.
numa condição vegetal, não consigo nem imaginar como que seja isso. Mas, para quem já estudou sobre evolução espiritual, a gente já viu sobre isso. Mas você não vai sair daqui, não tem o porquê, não tem objetivo, não tem lógica, né? Onde que eu parei? Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria pura perda de tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções, mas neste caso, provavelmente, haverá outra coisa que o torna menos refratário. Ou seja, abordar outros temas. Por exemplo, você não precisa necessariamente falar de espiritismo para determinada pessoa. Se ela não acredita que existe vida após a morte, tudo bem. Não aborda o tema, mas vamos falar de evangelho. Vamos falar dos textos, né, do Novo Testamento. Uhum, justamente. É amor, é consolação, é perdão. Pô, isso aí você pode falar para qualquer um, em qualquer religião, em qualquer parte do mundo, você pode falar sobre isso. Não é idolatria. Não vamos falar de idolatria. Por isso que eu costumo substituir a palavra Jesus para não dar a conotação de idolatria. E a mesma coisa deveria ser utilizada também na Torá, né? Quando fala de Maomé, não é verdade? Então, não referir-se à pessoa, mas sim à doutrina que ele trouxe. Não daria esse negócio aí de você idolatrar, esse fanatismo. Proselitismo, praticar proselitismo. Pois é. Eu acho uma perda de tempo, sabe? Tem certas coisas que a gente não pode desrespeitar. Não é questão de não aceitar, mas eu acho que a gente poderia evoluir mais rápido, aprender mais rápido, não se prender a coisas materiais, mas desenvolver mais a parte moral. A gente teria um avanço muito maior, sofreria menos, sofreria bem menos. Só dá um pouquinho para mim, Paulo falou, só para a gente terminar. O segundo passo é conduzir o adepto ao estudo espírita. Esse é difícil. Isso aí não é fácil, não. Eita. Conduzir o adepto ao estudo espírita. Difícil. Aquele que já tem uma facilidade de ler, né, de estudar, se torna muito simples. Mas aquele que não tem, aquele que não gosta de ler, aquele que é imediatista, aquele que quer o milagre ali, quer a mudança ali, quer o passe revigorante, esse é difícil de você orientar dessa forma. Mas existem outras maneiras de se abordar a pessoa. Cada um está numa condição, né? Tem uma passagem do Evangelho que eu acho que Pedro que chega a Jesus e fala assim, ao invés de fazer a palestra, a pregação primeiro, fizesse o atendimento, né? Fizesse o atendimento aos paralíticos, aos doentes, né? E Jesus aceitou. Não, vamos fazer isso. Então, naquele dia, naquela tarde, ele primeiro fez os milagres, curou gente, curou leproso, curou todo mundo. E depois que cada um era curado, os discípulos falavam assim, fica aí que daqui a pouco o mestre vai falar. O mestre vai falar. E cada um, depois que era curado, falava assim, eu não posso ficar porque eu tenho que cuidar do meu rebanho, eu tenho que ter uma vaca que está atolada. Cada um inventou uma desculpa e ninguém ficou para ouvir o Cristo. Depois que ele atendeu todo mundo, aí ele se virou
o Pedro e perguntou, cadê o pessoal? E não tinha ficado ninguém. Ou seja, as pessoas são imediatistas, elas não querem a mudança interior, que é o quê? A mudança no exterior. Muitos vêm ao centro espírita e a gente está fazendo a palestra aqui na frente, a gente vê que a pessoa está assim. Não vê a hora de acabar para ir para o passe. E olha que a gente fala pouco ainda. Antigamente, as palestras começavam às 8, o passe era 9h15, 9h30 ia dar passe. Hoje, nós estamos dando, começa às 8, 8h40 já terminou a palestra, já está indo para o passe, 10 para as 9 o pessoal está indo embora. E muitos deixaram de vir porque o passe não é individual mais, o passe agora é coletivo. Então eles acham que o passe coletivo não tem eficácia. Eficácia do passe individual. Mas, então... O próprio Evangelho no lar, assim que termina, fala, purificado, faz as orações, ali você já não passa. Entendeu? Mal sabem. a gente tinha que explicar melhor, sabe, a questão da sintonia. As pessoas acham que mais ou menos que a gente tem algum dom e a gente passa esse dom para a pessoa. Mas não é assim que funciona, não. Logicamente, há uma doação fluídica, isso é fato. Tanto do físico do médium, quanto do plano espiritual. Há uma condensação fluídica ali que é ministrada às pessoas. Mas o que as pessoas desconhecem é o seguinte, que para você assimilar esses fluidos, você tem que estar na mesma faixa de sintonia. Então, se você não modifica a sua postura mental, é como se você fosse um recipiente, uma garrafa cheia de terra, recebendo água. A água que vai entrar ali vai estar o quê? Toda contaminada. Mas se você se higieniza, você se purifica, você se melhora, né? Se policia. É como se você tivesse uma garrafa totalmente higienizada e a água que entra ali vai estar o quê? Pura, transparente, benéfica e salutar. Então, não adianta, se você estiver fora de sintonia, é o que nós chamamos de merecimento, né? Se você tem merecimento, você recebe. O que é merecimento? É você estar naquela postura de aceitação, condizente, né? Ou receptiva. Onde que eu parei, gente, de novo? Tá, eu estava começando, né? Ele necessita esclarecer-se a respeito dos fundamentos doutrinários. Eu vou parar aqui, depois vocês tiram a foto, né? Eu vou começar aqui no segundo passo, tá? Porque não vai dar tempo, já são 9h30. Vocês falam demais e aí não rendeu o negócio. Nossa, passou muito rápido hoje. Não? Hoje passou rápido, não sei. Eu estou disparado hoje, não sei porquê. Bom, eu vi o tamanho do roteiro, eu analisei ali que eu vou gastar mais ou menos 3 semanas para a gente terminar esse roteiro. Então a gente começou hoje, semana que vem a gente deve ir um pouquinho mais adiante e na outra semana a gente termina essa nossa apostila. Gente, obrigado pela paciência. Terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui de volta com saúde e muita paz. Boa semana a todos.